Nós queríamos finalizar nosso foco, né, nessa área de aconselhamento bíblico, estudando uma passagem, né, que é, como todas as passagens bíblicas, que é muito importante em nosso entendimento de aconselhamento bíblico. Então, nós vamos focalizar nesta noite na passagem 2 Timóteo 3, versículos 15 a 17. E você pode segurar, né? Página aí. Nós queremos falar sobre mudança bíblica, que todo tipo de aconselhamento visa ajudar as pessoas a mudar, né? Mudar de vida, mudar de sentimentos, mudar de posicionamento, mudar em termos de relacionamento, sempre envolve mudança. Todo tipo de conselho, né, qualquer que seja, né, eles pressupõem que mudança é um requisito daquilo. Por isso nós estamos tendo esta conversa. E nós precisamos entender qual é a direção certa. E certamente é a Bíblia que define o alvo de mudança, né, o que deve nortear nossas vidas. E sem a regra infalível da palavra de Deus, nós não temos uma regra infalível, nós só temos, né, opiniões dos homens, talvez de uma cultura, um momento em nosso século que está dizendo que deve ser assim, mas a única palavra autoritativa ao longo dos anos é a palavra de Deus. Então, a mudança é muito importante para nosso aconselhamento. Mudança, a Bíblia fala muito sobre mudança. Talvez você lembre a história de Zaqueu em Lucas 19, lembra como ele mudou de vida? Ele era um homem muito rico, este homem chamado Zaqueu, e ele foi o maioral dos publicanos. E os publicanos tinham um grande problema porque havia muita corrupção naquele tipo de trabalho. Então as pessoas odiavam os publicanos porque realmente muitas vezes eles eram ladrões. Então, mas Jesus tem uma encontra com este Zaqueu. Vocês conhecem a história muito bem. Jesus chega ali, olha para cima no árvore e diz para Zaqueu: vou te visitar na sua casa. E Zaqueu desceu depressa. Estou lendo um pouco dessa passagem. Pois me convém ficar hoje em tua casa, Jesus disse para ele. E ele desceu ali e ele preparou as casas e recebeu Jesus com muita alegria. E todas as pessoas ao redor que viram isto murmuravam, dizendo que ele se responderá com homens pecadores. Porque Jesus vai para os pecadores. Isso deve ser uma grande bênção para nós, né? Entendimento nessa noite. Ele visita pecadores, ele muda pecadores. Então, se você é um pecador, tem este conforto. Jesus está, né, pronto para mudar a sua vida. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituiu 4 vezes mais. Foi uma mudança radical na vida deste homem. Em vez de continuar roubando as pessoas, ele começou a ser honesto e justo e até bondoso com as pessoas. Esta é uma descrição de uma mudança verdadeira, de um verdadeiro arrependimento. E nós precisamos de mudança, então, em nossas vidas e nossas igrejas e cidade, o país inteiro, na verdade, o mundo está cheio de problemas. As pessoas estão cheias de problemas. E a lista é muito longa. E nós, na Igreja de Cristo, nós precisamos ter confiança que a Bíblia é o manual, é a fonte que nós precisamos para ajudar nós mesmos, né? Mas as outras pessoas.
fazer uma mudança que glorifica nosso Deus. Então, nós precisamos mudança em nossos casamentos, em nossos relacionamentos, na maneira que nós falamos um com a outra. Nós precisamos mudança em nossos pensamentos. Nós temos pessoas viciadas, né? E estão usando, abusando substâncias. Nós temos pessoas viciadas em pornografia. Estão envolvidos com abusos, raiva, ansiedade, uma comunicação não adequada, uma confissão de pecados que não é bíblico. Temos muitos conflitos, o que é chamado transtornos alimentares, né? Vários problemas na área de financeiros. Nós não sabemos muitas vezes desenvolver amizades, falta perdão em nosso meio. Nós temos uma história pessoal muito difícil e nós não sabemos lidar com nossa história. A dor, muita gente sofrendo com dores de vários tipos, dores físicos. A história pessoal, a identidade, muitas pessoas perdidas em termos de identidade. Temos pessoas que lutam com infertilidade, amor, materialismo, uma visão de feminilidade e masculinidade realmente bíblico. Falta muito isso nos nossos dias. Nós precisamos pessoas que sabem lidar com pacificação, porque os casamentos estão desfalecendo. Temos irmãos que estão com muita raiva dos outros. Orientação sexual é uma coisa muito urgente em nossos dias. A homossexualidade está na ascendência que nós nunca temos visto, talvez na história da humanidade. Autoimagem, vergonha, estresse, sofrimento e vitimização, problemas em nossas vocações, e nós podemos continuar com uma lista imensa. O temor dos homens, nós temos falado sobre isso. Idolatria de várias várias manifestações. Todos esses problemas acontecem com as pessoas que vivem perante a face de Deus. Deus conhece todas essas pessoas que têm esses problemas e Ele tem falado para nós. Ele tem orientado nossas vidas na palavra de Deus. E é isso que nós queremos analisar nesta noite, nessa passagem de 2 Timóteo 3, 15 a 17. É Deus quem nos criou. Ele que conhece nossa história pessoal. Ele que conhece nosso coração, nossas tendências e nossas situações todas. E Ele sabe nos livrar. Ele sabe nos guiar para uma vida que honra e glorifica o nome dEle no meio de qualquer circunstância. Isso nós podemos ter certeza. Então vamos ler este nosso texto. 2 Timóteo 3, 15 a 17. E que desde a infância, Timóteo, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. As sagradas letras, quer dizer, a Bíblia, eles são sagradas, são separados, não é uma literatura normal, meramente humana. Sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Esta é a primeira grande mudança. A palavra de Deus é suficiente para trazer a informação necessária para salvar pessoas. Pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Oremos. Senhor nosso Deus, mais uma vez chegamos diante de Ti pedindo Tua graça, Tua misericórdia para nossos corações nesta noite, que o Senhor ilumina esta palavra.
Fala aos nossos corações e edifica teu povo, tua igreja. Faça que ela se torne mais bela aos teus olhos, por causa de Cristo, em nome dele que nós oramos. Amém. Então, a palavra de Deus é útil em nossas vidas. E nós precisamos ir para a palavra de Deus para enxergar isso e começar cada vez mais saber como ler esta palavra e utilizar essa palavra em nossas vidas para haver transformação e mudança, santificação que glorifica nosso Deus, com todos esses problemas que foram listados e muitos mais, qualquer problema que seja na sua vida. A palavra de Deus é útil, ele vai te dar um benefício prático na sua dia a dia. 4 benefícios estão listados aqui neste texto. O primeiro é em versículo 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para, número 1, ensino, didascalia, didacto, sobre ensino. A palavra de Deus vai ensinar a gente aquilo que é verdadeiro, aquilo que é perfeito. Nós temos na palavra de Deus, então, um padrão implícito. Existe um padrão para a vida humana e a Bíblia vai ensinar para nós aquele padrão. Existe um propósito, existe uma regra definida na palavra de Deus. Isto está em contraste com as opiniões humanistas que circulam em nossa sociedade hoje em dia, não é verdade? Nós temos um padrão absoluto definido ao longo dos séculos, é o mesmo padrão que Calvino enfrentou Agostinho e o apóstolo Paulo. O mesmo padrão, Moisés também tinha esse padrão, a palavra de Deus. Assim diz o Senhor. Nós queremos ser orientados por esta palavra, mas hoje nós temos muitas palavrinhas sendo dito e falado por muitos intelectuais e estudiosos ao longo dos séculos. Nós temos muitos hoje em dia, mas a palavra, ele vai te ensinar a verdade absoluta. Relativismo vai te ensinar uma verdade relativa, para a sua região, sua cultura, talvez, para a sua individualidade. Eles vão te ensinar uma verdade pluralista, onde nós vamos aceitar todos os tipos de palavras e você pode escolher sua verdade e nós vamos ser muito tolerantes. Mas, na verdade, nós sabemos que a universidade é muito intolerante com quem? Com a palavra de Deus. Zero tolerância. Mas para as outras opiniões, isso nós somos muito abertos e nós queremos ensinar tudo que se faz bem. Eles vão dizer hoje em dia. Nós então precisamos ter cuidado em nosso aconselhamento com ensinamentos não bíblicos ou subbíblicas. Muitas pessoas que estão dizendo que remédios são a salvação final, então eles vão aconselhar simplesmente ajudando pessoas com remédios. Mas nós sabemos que as pessoas são muito mais centradas no coração do que meramente os efeitos químicos no corpo de alguém. Então, a Bíblia, ele quer lidar com o coração, a Bíblia quer lidar com a adoração, a Bíblia quer lidar com nossa espiritualidade, nossos desejos, sonhos. Então, meramente tocando em um aspecto do ser humano não é suficiente, então nós precisamos ter cuidado com ensinos subbíblicos. Será que um pílula pode te ajudar a se tornar mais parecido com Cristo? Mas esse é alvo da palavra de Deus. Autoatualização pode te fazer sentir bem, mas isso será o objetivo adequado, biblicamente falando? Não. Isso não é o padrão que é ensinado na palavra de Deus. Então, isso seria um tipo de aconselhamento não suficiente. E nós não devemos aceitar aquilo.
Eles alegam que a autoestima pode te ajudar a ter confiança própria. Mas isto vai te ajudar a amar seu próximo e a amar a Deus mais? Gritar pode te ajudar a liberar sua raiva. Mas será que este é o caminho de santificação? Este é o meio por qual nós vamos viver para a glória de Deus? Então, em primeiro lugar, a Bíblia vai ensinar a gente o padrão perfeito, a lei do Senhor, que é perfeito, que restaura a alma. É a palavra de Deus que restaura a alma. O segundo utilidade da palavra de Deus, proclamado aqui, é que a palavra de Deus é útil para o ensino. Em segundo lugar, ele é útil para a repreensão. Então, nós precisamos usar a palavra de Deus para trazer repreensão. Sim, fazendo uma autoanálise, fazendo um autoconfronto com a palavra de Deus, para a nossa própria vida em primeiro lugar. Seguindo o exemplo de Jesus, no ensino de Jesus, tira o trave do teu olho antes de ajudar seu próximo a ver o pecado que está no olho dele, o cisco que está no olho dele. Então, mas repreensão, isso quer dizer convicção. Alguém, quando ele é confrontado com a palavra de Deus, ele tem que ter convicção. O Espírito Santo claramente tem que fazer isso, mas o Espírito Santo usa instrumentos, humanos, usando a palavra de Deus, o instrumento do Espírito Santo, para trazer convicção às pessoas, porque alguém nunca vai mudar de vida se eles não realmente acreditam que eles têm um problema e que esse problema é urgente, é um pecado e isso precisa ser despojado, retirado da minha vida por causa que a face de Deus está olhando para mim e eu quero viver para a glória dele. Repreensão. Então, nós precisamos ensinar a verdade para as pessoas e refutar o erro. Refutar o erro, o pecado na vida da outra pessoa é uma parte de repreensão. E é difícil fazer isso. Eu creio que para se tornar um conselheiro bíblico, você vai ter que ganhar muito coragem, porque confrontar alguém com a palavra de Deus não é fácil. Mas não é simplesmente mostrar o erro deles, é trazer convicção daquele problema. Por exemplo, se está tentando aconselhar um casal e o marido, ele não está admitindo, vamos dizer, o erro dele. Não, ele está argumentando, ele está se posicionando. Ele não vai mudar. Então você tem mais trabalho para fazer. Você tem que levar ele para mais passagens. Talvez você tenha que orar que o Espírito Santo abra os olhos dele para que ele enxerga o problema real na vida dele. Então, até que isso é feito, ele não vai mudar de vida, ele não vai ser quebrantado com a palavra de Deus. Então, processe o caso contra este outra pessoa, usando a palavra de Deus, até que ele seja considerado culpado daquilo que foi acusado, porque ele não se sente culpado. Mais uma vez, ele não vai... o processo de arrependimento nem vai ser iniciado. Convicção bíblica traz o pecador face a face com Deus. Que a atitude dele, as ações, a maneira que ele está vivendo, ele reconhece que Deus está enxergando tudo aquilo. E Deus não concorda com aquele padrão de vida. Este é o nosso trabalho. Trazer convicção, usando a palavra de Deus, muitas vezes nós temos que ser sábios, nós precisamos ser sábios, nós precisamos orar muito, sim, nós precisamos da sabedoria que vem do Espírito Santo. Temos um exemplo na Bíblia muito interessante desta ideia, eu quero ler isso para vocês. Vocês talvez lembrem a história
Em 2 Samuel, eu vou ler para você, talvez você não precisa correr para lá, onde Natã está confrontando Davi. Ele vai trazer convicção para o rei. Imagina, ele não tinha o temor dos homens, né? Ou talvez ele lutava com aquilo, mas Deus deu a ele coragem. E para ser um conselheiro bíblico, meus irmãos, mais uma vez, você vai precisar de coragem, porque muitas vezes vocês vão ter que confrontar pessoas claramente, amorosamente, com muita oração, com muita humildade. Mas é uma parte, né, integral de aconselhamento bíblico, essa é a ideia de confrontação, porque nós somos pecadores. Então, olha como Natã fez isso. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Olha como ele usa uma estratégia para trazer convicção para Davi. Isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos ter criatividade, muitas vezes, na maneira que nós vamos abordar alguém. Claramente, sempre usando a palavra de Deus. Então ele continua dizendo: tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprará e criará, e que em sua casa crescerá junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então, o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então Natã disse a Davi: tu és o homem. Ele estava obedecendo a palavra de Deus. Davi precisava ser resgatado. Ele precisava de arrependimento profundo, ele precisava de mudança de vida, e Deus, o Espírito Santo, manda este servo, um instrumento nas mãos de Deus, para abençoar a vida de Davi, trazendo verdadeiro, arrependimento, pelo menos falando com Davi sobre isso, e o Espírito Santo usou aquilo. Tu és o homem, Davi. Coragem, faça isso com o rei. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa do teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Porque, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele. A Urias, o Heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. E vocês conhecem a história. Alguém tem pecado assim, deste nível aqui? Adulterou, matou um homem que tinha tudo, ele roubou daquele que não tinha nada. Este é um grande pecador que Deus queria visitar com restauração e graça e perdão. Nós devemos ser encorajados com isso, irmãos. Vocês que estão vivendo no pecado, vocês que têm enfrentado seu pecaminosidade, e você é derrotado talvez vez após vez, e você é um grande pecador, e você reconhece isso.
No final da história, disse Davi, depois desta convicção, desta repreensão amoroso, espiritual, depois desse aconselhamento confrontativa de Natã com Davi, disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Ele veio à luz, ele reconheceu o problema, ele confessou o erro. Então, no aconselhamento, irmãos, nós precisamos trazer convicção, repreensão, que tem a ver com convicção. Disse Natã a Davi, a boca de Deus naquele momento, também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Um cordeiro foi morto no seu lugar. E este cordeiro é Jesus. Então, irmãos, nós temos uma grande esperança para qualquer pecador que entra nessa igreja, que quer falar com o pastor, que quer falar com vocês, talvez um filho que está entrando numa rebeldia. Nós precisamos manter esta esperança. Tinha consequências, sim, para o pecado de Davi. Mas Natã fez o trabalho dele e ele foi para sua casa. Irmãos, mais uma vez, isso que os pastores precisam fazer, usando a palavra de Deus, isso que a mãe e pai precisam fazer com os filhos, que os irmãos em Cristo precisam fazer. Quando você vê seu irmão em pecado, vá até ele, diz a palavra de Deus. Em primeiro lugar, vai até ele e confrontar ele, fala com ele. O terceiro aspecto que a Bíblia ensina aqui, sobre a utilidade da Bíblia. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Isso quer dizer, inspirado, a Bíblia, ele veio da boca de Deus. É uma palavra diferente, nenhuma outra palavra é inspirado. É só a palavra de Deus que é inspirado, theopneustos, Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão e para a correção. Sim, a palavra de Deus traz repreensão, diz para, mas também ele traz correção. A Bíblia vai te ajudar a ficar de pé de novo. Não vai só simplesmente te derrubar e te repreender. A palavra de Deus, sim, certamente você vai ter convicção de pecado, você vai ser derrubado no chão, mas a palavra vai te carregar e vai te restaurar também. A palavra de Deus, além de inerrante e autoritativa, é também suficiente para o crescimento pessoal, para a santificação, para a mudança em nossas vidas. Eu creio que foi Calvino que diz assim: aprove a Deus revelar por meio dela, a palavra de Deus, não somente o plano de salvação que nós acabamos de ler, mas também todas as diretrizes, modelos, referências e preceitos necessários para que os homens saibam o modo, o caminho correto a seguir em todas as áreas de sua vida. Ele é uma lâmpada e uma luz para o nosso caminho. A palavra de Deus. A palavra de Deus não quer que você simplesmente mude o comportamento, mas a palavra quer que você mude seu comportamento para a glória de Deus, para estar em mais comunhão com Deus. Então isso sempre tem que ser mantido em vista. Eu acho que vale a pena ler aquilo que Calvino falou sobre este texto, rapidamente. Calvino falou: a Escritura contém a perfeita norma de uma vida, um padrão para a nossa vida, um padrão saudável e feliz. Ao expressar-se assim, o apóstolo quer dizer que a Escritura é corrompida por um pecaminoso mau uso quando este propósito da utilidade não é buscado nela. Quer dizer, se a palavra de Deus não é buscado e utilizado
para ser útil em nossas vidas, ele não está sendo usado corretamente. E assim, então, o apóstolo, ele indiretamente reprova as pessoas levianas que estavam alimentando outras pessoas com vãs especulações como com ar. Ao dar-nos as Escrituras, o Senhor não pretendia nem satisfazer nossas curiosidades, nem alimentar nossa ânsia por ostentação, nem tampouco deparar-nos uma chance para invenções místicas e a palavra tolo. Sua intenção, ao contrário, era fazer-nos o bem com a palavra. E assim, o uso correto da Escritura deve guiar-nos sempre ao que é proveitoso para o ensino. Aqui ele enumera um a um os muitos e variados usos da Escritura. Assim, a pessoa que faz um correto uso da Escritura não carece de nada, nem para a salvação, nem para um viver saudável. Está falando acerca da suficiência da palavra de Deus para um casamento feliz, para uma família que sabe andar bem. Você não precisa de uma orientação mundana, você precisa da palavra de Deus. A Escritura não carece de nada, nem para a salvação, nem para uma viver saudável. A única diferença entre reprovação e correção é que a segunda é resultante da primeira. Então a Bíblia é suficiente para corrigir, reconhecer nossa iniquidade e encher-nos de convicção do juízo divino sobre ela é o princípio do arrependimento. Então, este é o trabalho que a palavra vai fazer em nossa vida. Vai te ensinar, vai trazer repreensão e correção. E sabe que muitas vezes nós paramos ali. Achamos o problema, achamos a resposta bíblica e dizemos para a pessoa, então, é isso que você tem que ler e meditar. Mas a Bíblia também ensina mais um passo que é muito importante, aonde talvez é o maior falha nossa. O 4 ponto. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e, finalmente, para a educação, paideia, pedagogia, para a educação na justiça, na santidade. Então, a Bíblia é útil para treinamento em santidade. É uma palavra que vai lhe dar aquilo que é necessário para uma vida disciplinado. Alguém traduziu isso, um treinamento disciplinado em justiça. E muitos de nós falta disciplina. Mas nesta palavra paideia, esta é a ideia de disciplina, responsabilidade pessoal, de ser ativo, de conquistar e derrubar o pecado em nós. É um mandamento que Deus quer. Treinamento disciplinado em justiça, no modo correto de viver. É despojar e revestir dia após dia. Quando nossos filhos, eles aprendem a escrever. Na verdade, que eles fazem muitos erros no início. Nós, precisamos corrigir estes erros. E repete, tem que fazer de novo. Até a maneira correta torna-se uma maneira habitual dele escrever. E a Bíblia está ensinando isso também para nós. Em todos os nossos comportamentos e pensamentos, nós precisamos de uma educação disciplinada em justiça, uma dedicação, um zelo, até um modo novo de viver é implementado em nossa vida. Mais uma vez, a palavra educação na justiça, esta é a frase. Justiça quer dizer, educação na justiça, justiça quer dizer educação, isso quer dizer um modo de viver santo. Justiça quer dizer uma conduta correta.
Então nós precisamos ser treinados e a Bíblia é suficiente para fazer isso. 1 Timóteo 6:11 diz: Tu, porém, o homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça. Despojai, revestir. 2 Timóteo 2: Foge outra assim das paixões da mocidade, segue a justiça. É o modo correto de viver. Romanos 6:13: Nem ofereceis cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos da justiça. Então a Bíblia vai lhe ensinar o que ação é necessário. A Bíblia vai te ensinar a ação certa para colocar em sua vida. Isso que um conselheiro bíblico vai te ajudar a enxergar. A necessidade de desenvolver novos padrões, novos hábitos de vida. É um treinamento rigoroso, não vai ser fácil. Santificação não é dado a nós facilmente. Nós temos uma responsabilidade pessoal, dia após dia, de obedecer a palavra de Deus. Na verdade, o apóstolo usa essa linguagem: exercita-te pessoalmente em piedade. A palavra é gymnasio, é a ideia de entrar numa academia, né? Malhação espiritual. Entrar na academia de Cristo dia após dia, e ali nós vamos repetir ações corretas. Em vez de gritar com nossa esposa, nós vamos demonstrar carinho, porque a Bíblia ensina isso. Nós já temos falado, e eu sei que o pastor tem enfatizado isso, essa ideia de despojar e revestir. Estes são o treinamento disciplinado que precisamos. De retirar aquilo que o apóstolo ensina em Efésios 4. Eu vou ler essa passagem para terminar o sermão, tá? No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renovais no espírito do vosso entendimento. Renovais no espírito, quer dizer, renovação da mente. Tem que parar de pensar pecaminosamente e pensar biblicamente. E nós precisamos forçar nossa mente numa nova direção. Muitas pessoas estão deprimidos, né? Eles estão cheios de ansiedade, porque eles têm uma preocupação. E eles precisam ir fazer esse trabalho. Eles precisam de oração, eles precisam da ajuda dos irmãos. É muito bom ver quando uma igreja inteira está agindo, tem essa compreensão, e tem alguém na igreja que caiu em pecado. Está, né, enfrentando muitas lutas, e pai e mãe estão ali, dia após dia, confrontando com a palavra de Deus, orando, dando sim a esperança no Evangelho, mas no mesmo momento confrontando com a palavra de Deus. Aí ele chega na igreja, e ele vai falar com o pastor fala a mesma palavra, de correção, de repreensão, amoroso. Ele vai falar com o presbítero, e o presbítero vai falar a mesma palavra para aquela pessoa. E ele vai falar com outro irmão, e a família inteira está juntos, lutando em prol da mudança que glorifica a Deus na vida daquela pessoa, porque eles entenderam o conceito bíblico de restauração. Irmãos, lutar contra a nossa pecaminosidade não é fácil. Nós precisamos da palavra de Deus. Nós precisamos do ensino. Alguém que vai sentar ao nosso lado e vai nos ensinar o modo correto de viver. Isso é desgastante, isso leva tempo, tem que ter muita paciência para ouvir tantas pessoas que têm problemas. Eles estão desorientados. E você tem a oportunidade de ser um instrumento na mão do Redentor, usando a palavra dele para ensinar, para repreender,
para corrigir e para, quem sabe, ao longo de algumas semanas, andar com essa pessoa, enxergando que o ponto quarto também está sendo feito. Treinamento disciplinado em justiça, um novo hábito de viver, que está de acordo com os padrões bíblicos. Esses são os 4 passos que nós usamos no aconselhamento bíblico, porque é assim que a palavra de Deus ensina. Irmãos, o objeto da vida de cristão é que nós tornamos mais parecido com Cristo, que nós glorificamos o nosso Deus. E a palavra de Deus vai orientar todos nós, vai dirigir nossos corações para este grande alvo, este objetivo. E talvez você vai dizer, né, mas aonde é este manual de santificação? Como é, né? Aonde é que eu posso aprender sobre isso? E a Bíblia vai dizer, toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que, com esse propósito, a fim de que o homem de Deus, o ser humano, seja perfeito, quer dizer, completo, maduro. Não é isso que você deseja ser? Uma boa notícia, Deus quer isso para a sua vida também. Que você se torne um ser humano mais completo, mais maduro. Perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esse é o desejo de Deus para nossas vidas. Anda na minha presença e ser perfeito, diz a palavra de Deus para o povo pactual. Irmãos, eu sei que essa perfeição nunca chega individualmente para nós. Mas Cristo, o servo do pacto, o homem fiel, ele conseguiu viver isto. Ele andou na presença do Pai e ele era perfeito. E por causa da vitória de Cristo, cada um de nós, sim, podemos crescer. Nós podemos, sim, ensinar todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentamos todo homem perfeito em Cristo. Então, a igreja de Cristo vá e fazer discípulos para a glória do santo nome dele. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por tua palavra, pela suficiência da tua palavra. Nós temos um guia, uma palavra final, perfeito, acabado em linguagem humana que nos orienta numa vida que te glorifica. Obrigado, Senhor, que essa palavra se torne mais preciosa para nossas vidas. Que nós possamos utilizar a tua palavra de maneira correta, manusando bem a palavra da vida, para abençoar sim nossas vidas, mas também a vida dos que estão ao nosso redor na igreja de Cristo. Aqueles novos convertidos que entram na igreja que precisam de tanto ajuda, tanta orientação. Ajuda-nos a se tornar esses instrumentos nas tuas mãos. Utiliza, Senhor, essa igreja para fazer isso. Dá-nos instruções, paciência, amor, convicções fortes e exemplos de vida, Senhor, também. Utilizamos, Senhor, nossas vidas para a glória do teu nome. É isso que nós pedimos com gratidão em nossos corações pela obra perfeita de Cristo. No nome dele que nós oramos. Amém.